Hoje nós vamos falar um pouquinho, durante esse mês, o mês de outubro, nós temos uma data importante dentro do cristianismo que nós comemoramos. Você sabe que data é essa, no mês de outubro? Dia? Não, fala sem medo, irmão. Dia da Reforma Protestante. Isso aí, fala sem medo. Dia da Reforma Protestante. Inclusive, a nossa filha, ela faz aniversário que dia? Exatamente, que é o dia da Reforma Protestante. Obrigado, irmão. E durante esse mês, nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro aqui, irmãos. É um livro muito polêmico, né? Se você tiver a oportunidade de ler, você leia. Eu ganhei esse livro aqui do nosso irmão Alexandre, conselheiro dessa igreja. Esse livro, irmãos, ele narra inúmeras histórias. E durante esse período que nós vamos estar aqui, durante essas quartas-feiras, eu vou fazer uma introdução breve, mas procurar ser bastante objetivo na introdução desse livro. E nas demais quarta-feiras nós vamos estar aqui com a nossa educadora religiosa, nossa irmã Joyce, que vai estar falando também sobre o livro, e o nosso seminarista irmão Misael também vai estar falando sobre o livro. O livro, ele oferece um conteúdo muito importante dentro da história das igrejas, não da história do cristianismo. Nós temos 3 histórias que nós, como cristãos, deveríamos estar muito atentos e conhecer. História de Israel, história do cristianismo e a história da igreja. São pontos importantíssimos, como, por exemplo, a história da igreja. Há as discussões, qual é a primeira igreja? E aí algumas pessoas falam assim, não, a igreja católica é a primeira, é a fiel, é a verdadeira. Não, a igreja evangélica é a fiel e verdadeira. Irmãos, olha só, pode existir até fiel, pode existir até verdadeira, mas não existe igreja perfeita. Por exemplo, a nossa igreja aqui, ela não é uma igreja perfeita. Uma igreja que é constituída através de membros, e esses membros somos nós. Você não é perfeito, eu não sou perfeito, então eu não posso falar assim, ó, venha para a minha igreja, porque a minha igreja, ela é perfeita. Agora, uma coisa nós precisamos valorizar e nós precisamos trabalhar, é uma igreja que seja fiel. Então, hoje eu sou batista porque eu conheci uma família que já era batista. Então, eu me tornei um batista. Eu aceitei Cristo depois de ser batista. Então, eu aprendi primeiro a ser batista e depois aceitar a Cristo Jesus, porque aceitei numa igreja batista. Talvez se eu tivesse me arrolado a uma família que fosse da Assembleia de Deus, estaria na Assembleia de Deus, estaria numa outra igreja evangélica. Então, a ideia aqui não é desmoralizar e nem dizer que essa igreja é fiel ou que essa não seja fiel. A ideia é exatamente fazer com que você que está nos ouvindo e você que aqui está, procure servir numa igreja que busca fidelidade. E nós vamos destacar alguns pontos aqui. Por exemplo, na época quando houve a reforma, houve alguns pilares que a reforma defende. Você sabe quais são esses pilares? Alguém lembra? Não precisa falar não, só levanta a mão. Misael, Gabriel, Joyce, Agildo, irmão aqui. Está vendo só, irmão? Quando poucos sabem exatamente dos pilares que defende a reforma protestante, né? Uma palavra chamada solo, né? E aí vai enfatizar alguns pontos que no decorrer aqui a gente vai enfatizar um pouquinho, porque eu acho que é muito importante. Nós estamos aí nesse mês da reforma, é importante que você saiba exatamente o que você precisa defender, o que você precisa crer, o que você precisa acreditar, e a igreja que você deva buscar. Hoje nós somos uma igreja da Convenção Batista Brasileira, e se você for procurar quais os tipos de igrejas batistas que existem no Brasil, você vai ver inúmeras igrejas batistas. O nome batista sempre foi um nome, como que eu posso dizer? Um nome, como? Um nome de impacto, um nome de respeito. Você vai encontrar igrejas que têm o nome de igreja batistas, mas elas não têm nada de batista. São igrejas renovadas, igrejas irregulares, mas que têm o nome de batista.
Nós somos de uma geração de igreja conservadora, Igreja Batista, Convenção Batista Brasileira, a CBB. Nós, como Batista, ou como essa Igreja Batista, temos a nossa declaração de fé, temos o estatuto que vem também da convenção, respeitamos, né, aquilo que é colocado ali. Não que não haja questionamento, que eu não possa fazer um questionamento, que você não possa fazer um questionamento, mas há uma linha, há uma direção. Pensando nisso, irmãos, eu quero trazer aqui já como prefácio desse livro, e o intuito aqui nesse prefácio, irmãos, não é trazer aqui uma sucessão, mas eu quero nessa noite mostrar para você da onde que vêm as nossas influências teológicas, da onde nós fomos influenciados, como você foi influenciado, como eu fui influenciado. Eu tive, bem dizer, um pastor na minha vida, foi o pastor Ciraldo. Quando eu vim para cá, para essa igreja, o pastor que aqui estava, pastor Altamir, eu fiquei muito pouco com ele como ovelha, né? Então, pastor mesmo, eu tive que foi o pastor Ciraldo, um pastor conservador, um pastor que me ensinou muitas coisas. Na época eu nem sabia que eu tinha aprendido, só estava na minha cachola lá, e com o passar do tempo eu fui procurando colocar em prática, e hoje estou aí servindo uma igreja batista como pastor, algo que eu nunca imaginei na minha vida. E eu, como um pastor batista, irmãos, a partir do momento em que não somente eu, ou um pastor, ele assume uma congregação, ele assume uma igreja, ele assina ali um pacto de fidelidade com a igreja, com as pessoas e também com a denominação. Se eu entendo que aquela denominação, ela não preenche mais aquilo que eu almejo, aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito, eu saio dali e posso servir a Deus em qualquer outra igreja evangélica, sem criar nenhum tipo de transtorno. E aí que vou entrar exatamente onde nós queremos, nessa introdução, falar para vocês. O prefácio desse livro, irmãos, que tem como título O Rastro de Sangue, que mostra aqui, né, acompanha os cristãos através dos séculos, desde o dia de Jesus até o presente. Os batistas, eles afirmam, tá bom? Está edificado sobre os fundamentos do apóstolo e dos profetas em Jesus Cristo. Quais são os fundamentos dos apóstolos? São exatamente aquilo que nós entendemos como doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos. Então, quando você procurar uma igreja evangélica, aqueles que estão nos ouvindo lá, quando procurar uma igreja evangélica, não procure uma igreja perfeita, como nós falamos, mas procure uma igreja que tenha princípios. Uma igreja que procura viver as Escrituras Sagradas. Não uma igreja que viva as Escrituras Sagradas, porque você não vai encontrar uma igreja que viva totalmente as Escrituras Sagradas. Mas uma igreja que procure viver as Escrituras Sagradas. Por exemplo, nós temos aqui a Primeira Igreja Batista Parque Boa Ventura, uma igreja que ama e acredita no perdão de Deus. Então nós vamos buscar isso na nossa vida. Acreditar no perdão de Deus na vida de um ser humano, na vida de uma pessoa. Então, está aqui, eu quero convidar você a abrir dois textos da Palavra de Deus. Primeiro, Efésios capítulo 2, verso 20. 2, verso 20. Que diz o seguinte, irmãos: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo, ele é a principal pedra de quê? De esquina. Então, nós precisamos, irmãos, ser edificados sobre os fundamentos que os apóstolos nos ensinaram. Então, vamos procurar os ensinos bíblicos, palavras que nos mostram exatamente como fazer, o que fazer, como viver, em que acreditar, em que caminho nós precisamos andar, em que caminho nós precisamos
é ser direcionado. Olha só que coisa impactante. Eu estou trabalhando com os nossos irmãos que estão sendo preparados para batismo, e cada momento em que Deus nos concede preparar alguém para o batismo, é uma oportunidade, irmãos, única. Por que única? Porque aquilo que eu vivi quando estive preparando aí o Sérgio e alguns outros irmãos para o batismo, ele não se repete da mesma forma em que eu estou agora ministrando algum grupo de irmãos. E eu falava para eles o seguinte: olha só, a gente vai ficar martelando na cabeça de vocês que o caminho que nós precisamos seguir, ele se chama Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não existe um outro caminho. Igreja não é o caminho. Às vezes eu escuto, vejo assim, igreja tal, o caminho. Não, a igreja não é o caminho. A igreja é aquela que prega, a igreja é aquela que diz, a igreja é aquela que mostra o caminho. Então, quando uma igreja ela diz que ela é o caminho, ela esqueceu de pregar de Jesus Cristo. Ela esqueceu de falar de Jesus Cristo. Ela não é o caminho é Jesus. Então, esse é o fundamento aí. Um outro versículo que eu quero te convidar a ler também nesta noite, junto conosco, nos acompanhar, é um texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. Então, abra aí na sua Bíblia aí, tá bom? 1 Coríntios 3, verso 11, que diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Então, quem é o cabeça da igreja? Quem é que manda na igreja? Não, é o pastor. Não é, irmão, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele manda na igreja. Então, o diácono manda, ninguém manda na igreja, somente Jesus Cristo, Ele manda na igreja. Então, o fundamento, ele é Jesus Cristo. E aí, irmãos, defendendo a fidelidade, essa fidelidade como herança cristã, e também nós, como batistas, nós precisamos defender isso, não porque desejamos como que eu posso dizer, uma lealdade alienada. Não é isso que nós desejamos, irmãos, mas uma denominação que viva por causa da fidelidade. Então, a pergunta é: aonde está escrito? Vamos fazer isso porque nós somos uma igreja onde nós temos Jesus Cristo, nós temos a assembleia da igreja e nós temos o pastor. É assim: Cristo Jesus, assembleia e pastor. Então, a assembleia está acima do pastor. Então, nós temos aqui autoridade em resolver as coisas de uma forma democrática em uma assembleia. Então, aquilo que a assembleia, ela estar ali votando, ela passa quase, eu vou usar esse termo, mas esse não é o termo correto, passa a ser o quê? Lei, é aquilo que nós vamos fazer. Porém, a assembleia, ela não está acima daquilo que nós entendemos como a nossa única regra de fé e prática, que é o quê? As Escrituras Sagradas, é a Bíblia, somente as Escrituras, que é um dos pilares da reforma protestante. Tudo que nós vamos discutir, tudo aquilo que nós vamos falar, tem que estar baseado nas Escrituras Sagradas. Precisamos buscar viver as Escrituras Sagradas. Então, não é uma forma de estar alienado a uma denominação, mas buscar uma denominação que fale exatamente sobre as Escrituras Sagradas, somente as Escrituras. Então, o autor aqui, quando ele diz que todo sofrimento que o leitor passa a saber agora, que nós vamos estar relatando aqui, irmãos, são de momentos históricos que homens e mulheres viveram no decorrer da história para que eu estivesse aqui ou outras denominações estivessem sobre a face da terra. Por quê, irmãos? Quando a gente olha para a igreja primitiva, e logo depois da igreja primitiva, não veio a igreja protestante, não apareceu a igreja católica. Existiam grupos de crentes que iam caminhando e iam falando, alguns com
bastante conhecimento, outros um pouco conhecimento, e no decorrer da história do andar, irmãos, desculpa o termo, do andar da carruagem, foi sendo infiltrado dentro dessas igrejas os falsos mestres, ideologias que não tinha nada a ver com a doutrina dos apóstolos. Estamos falando da igreja primitiva, bem antes ainda, irmãos, da era de Constantino, quando ele ali foi, bem dizer, um dos grandes responsáveis da criação da igreja católica. Bem antes, a igreja ela foi caminhando e ela foi se corrompendo, como a igreja do qual nós vivemos hoje, ela tem se corrompido. Quantas coisas, irmãos, você vê hoje, principalmente os mais antigos, que era um absurdo, algo que não era visto. Hoje a gente vê coisas incríveis, irmãos. Algo feito realmente por Satanás, dentro das igrejas. Ah, pastor, mas isso tinha outras coisas também. Mas a igreja, com o passar do tempo, ia perdendo essa qualidade. E as igrejas de hoje têm acontecido a mesma coisa. Então, entre esse período, existiam as igrejas regulares e as igrejas irregulares. As igrejas que aceitavam somente isso e há outras que não aceitavam. E essas que não aceitavam e queriam e desejavam seguir a doutrina dos apóstolos, o que acontecia com eles? Não era como hoje não, irmãos. Hoje, às vezes, é até cancelado aí. Essas pessoas eram torturadas e muitas delas eram mortas. Mortas por quem, irmãos? Por aqueles que se titulavam o quê? Evangélicos. Por aqueles que se titulavam crentes. E essas pessoas sofriam de uma forma que nós vamos estar apresentando, e eu acredito que tanto Misael como a nossa irmã Joyce, no decorrer da história, vai passar também para vocês. Bem, deixa eu falar aqui para você aqui sobre um homem chamado Miguel Sartre. Acho que é isso, não saco muito de inglês aí, mas eu acredito que seja isso. Esse homem ele nasceu em Friburgo, não Friburgo no Brasil, mas na Alemanha, no ano de 1490, irmãos. Esse cara ele foi um frade, ou seja, ele estava ali dentro de uma igreja católica, ele foi convertido ali e chegou até uma função superior de uma ordem religiosa, ou seja, da ordem religiosa. E ali ele era uma pessoa bem vista, ele estava numa posição destacada. Porém, a história diz que esse homem, ele começou, com o passar do tempo, entrar em confronto exatamente com aquilo que se pregava e aquilo que se ensinava. E por que começou a haver esse confronto, irmãos? Simplesmente porque ele decidiu se aprofundar nas Escrituras Sagradas. Somente as Escrituras. E isso, irmãos, é muito importante para que um homem ou uma mulher não seja enganado por qualquer fábula, por qualquer palavra, por qualquer mensageiro que prega, que chora, que tem palavras bonitas, que envolve, que apaga as luzes, que deixa você quase com sono, sonolento ali, você te envolve em um clima. Esse homem, ele procurou ali se aprofundar cada vez mais e tirar as suas dúvidas exatamente nas epístolas de quem? Do apóstolo Paulo. Um cara exatamente muito bom em questões de igreja, de exortar, de ensinar, e de falar e de direcionar. Ele mesmo foi um dos grandes perseguidores, um grande responsável pela morte de Estevão, o homem no qual nós falamos na última mensagem agora no domingo. E aí ele começou ali a estudar para tirar algumas dúvidas que ele tinha, que eu tenho, que você tem. Essas dúvidas, irmãos, fez com que esse homem, ele abandonasse durante muitos anos aquela vida que ele tinha ali no mosteiro ali. Só que isso, irmãos, não era como os dias atuais, não. Hoje, uma pessoa que abandona a sua fé, uma pessoa que deixa aquilo que ela acreditava ou acredita, não é como era antigamente. Essa pessoa ela era perseguida, irmãos. E ela era perseguida por quem? Por aqueles que se diziam ser cristão. E o que acontece exatamente com esse homem? Ele é sentenciado.
uma sentença dura, que nos dias atuais, irmãos, nos leva a pensar que grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, ou aqueles que abraçam a obra, aqueles que não olham para trás, aquele que Deus possa falar assim, não, esse é digno de mim, porque todos aqueles que lançam a mão na obra, lançam a mão no arado e olham para trás, as Escrituras nos diz que essas pessoas não são o quê? Dignas de mim, não de mim, mas do Senhor Jesus. E nós vamos, no decorrer dessa história, durante esse mês de outubro, nós vamos perceber isso. A importância da nossa fidelidade, irmãos, com a Escritura Sagrada. A importância da nossa fidelidade com o reino e com a igreja do qual nós servimos. E não estou falando somente de instituição batista, não, irmãos. Eu estou falando da igreja de Cristo Jesus. A fidelidade que nós precisamos ter com Deus. Esse homem, ele é sentenciado. E quanto ele, irmãos, é cumprido em risca e de uma forma cruel, a história do cristianismo nos diz que esse homem, ele foi entregue a um carrasco. Simplesmente porque ele deixou de acreditar naquilo que se pregava, naquilo que se falava, por ler as Escrituras Sagradas. E alguém poderia dizer assim, não, mas peraí, então ele está errado. Não, ele não estava errado, irmãos, porque ele estava baseado exatamente nas Escrituras Sagradas, ele estava buscando a Escritura Sagrada. Então, quando eu digo, por exemplo, se a igreja decide assim, não, nós vamos matar o irmão Agildo, porque ele pecou. Não, irmão, olha só, ele pecou, mas a Escritura diz que matar é o quê? É pecado, então nós não vamos fazer isso. Quando alguém se levanta e fala, não, a Escritura diz que tirar, mesmo que ele tenha feito isso, mas nós não podemos fazer, porque a Escritura diz que matar é pecado. Porém, esse homem, ele foi entregue ao carrasco. E o que é exatamente o carrasco, irmãos? O carrasco é aquele homem que aplica as terríveis penas de tortura. O cara é massacrado. Aquele cara que deu uma surra em Jesus Cristo, chicoteou, que tirou pedaço dele, que feriu Jesus Cristo, é um carrasco. Ele é um carrasco. Esse homem, ele era separado exatamente para fazer isso. Então, Miguel, ele é entregue sim, não o nosso Miguelzinho aqui, e nem os embaixadores do rei, que acho que tem 2 Miguel agora aí, né? Então, 4 Miguel, meu Deus do céu, muito anjo aí, né? 4 Miguel, ele foi entregue a esse carrasco. E o que eles fizeram? O que o carrasco fez? Primeira coisa, irmãos, a sua língua foi cortada. Depois que a sua língua foi cortada, ele foi amarrado em uma carroça. E depois que ele foi amarrado em sua carroça, com uma tenaz, você sabe o que é tenaz, irmãos? Alguém sabe o que é tenaz aí? Exatamente. Né? Com uma tenaz, vamos ver, existe uma ferramenta muito parecida, que é aquela ferramenta que o pessoal, quando faz armação de ferro, que usa para poder apertar o ferro, qual o nome daquilo ali? Torquês? Torquês. Vamos imaginar, torquês, mais ou menos isso aí. Então, com uma tenaz, ou com isso, o que acontecia? Durante o percurso, aquilo ali era pego e ia arrancando pedaço do corpo dele assim, ó. Então, arrancaram a primeira vez, arrancaram a segunda. E durante toda a caminhada, foi se arrancando até se completar 5 pedaços. Depois que arrancaram, esse homem ele foi amarrado e foi colocado em um lugar e do seu corpo foi feita uma fogueira. Enquanto o seu corpo estava sendo queimado, ele ainda conseguiu declarar que o Senhor é o Rei eterno e glorificar a Deus, e com o sinal de uma mão, que ainda ele teve força para isso, ele avisou os seus irmãos demais que estavam visualizando que aquela tortura era suportável. Irmãos, o que nós passamos como crente hoje não é nada. A gente diz assim, não suporto isso. Não suporto o quê, irmãos? O que nós estamos vivendo hoje, irmãos, é um sorvete, enquanto aquilo que os nossos irmãos lá antepassados eles viveram, para que você estivesse sentado aqui, sentado nesses bancos, irmãos, falando com liberdade sobre Cristo Jesus,
tocando e colocando nas redes sociais quem é Cristo Jesus. Esse cara foi morto por pouco menos do que isso. Além disso, irmãos, a sua esposa, ela, durante muito tempo, a história diz que ela resistiu a todos os esforços para se retratar. Ou seja, negando a sua fé. Não, olha só, eu vi o meu esposo morrer, eu não quero morrer também. Então mas não adiantou, irmãos. Mesmo assim, ela foi afogada. E tiraram também a sua vida. Meus irmãos, a história do cristianismo, ou seja, a história da igreja cristã, nos exige, irmãos, isso é muito importante, tá, irmãos? Nos exige que sejamos fiéis à santa doutrina cristã. Muitos já abandonaram isso há muito tempo. Eu não sei quantas gerações vai conseguir manter isso. Então, quanto mais nós que aqui estamos, irmãos, prepararmos os nossos jovens, os nossos adolescentes, os mais novos, essa história vai dar continuidade. Precisamos, dentro dos pilares da reforma protestante, pregar isso, que somente fé, somente a Escritura, somente a glória de Deus. Precisamos declarar isso, irmãos, em todos os momentos, não somente com palavras, mas com vida. Sabe por quê? Porque às vezes nos falta fé. A gente fala somente fé, mas falta fé. Diz somente a Escritura, mas a gente usa tudo às vezes, mas não usa a Escritura. Olha só, irmãos, leitura de livros. Nós, como brasileiros, somos muito fracos com leitura de livros. Se eu perguntar, talvez, se você, esse ano, você leu um livro, talvez você não tenha lido nenhum livreto. Ou se você leu porque você foi obrigado, às vezes, a ler. Então, preste muita atenção no que nós precisamos entender e analisar, irmãos. A Escritura, ela é fundamental para cada um de nós. Nós precisamos mergulhar nas Escrituras Sagradas, porque ali contém a palavra de Deus. Então, deixa eu voltar ao que eu quero dizer para você. Leitura de livro é muito bom, irmãos. Agora, até ler livros evangélicos, que há uma diferença, tá, irmãos? Livros evangélicos e livros bíblicos. Quais são os livros bíblicos que nós temos, irmãos? Qual o livro bíblico que nós temos? Exatamente, isso aí é Bíblia, irmãos. Livro bíblico é Bíblia. Está entendendo? Livros devocionais. Irmão, não tem nada a ver com livros devocionais. Mas olha só, livros devocionais, às vezes, é apenas para ficar enxugando a nossa lágrima. Somente isso. Um livro bíblico, a Bíblia, ela tem que impactar você. Ela tem que transformar você. E só tem uma coisa que transforma o ser humano, é a palavra de Deus. E se alguém te perguntar, tua igreja lá é qual? A igreja batista. Ah, a igreja batista, tem revelação lá? Tem, irmão. Revelação sim. Lá se revela a palavra de Deus. Em todos os momentos que o público estiver perto lá, a palavra de Deus é revelada ao teu coração. E ela tem que ser revelada mesmo. Lá tem inspiração? Tem sim, porque ela é soprada todos os dias. Todos os momentos que você estiver lá, atento lá, ela vai ser soprada para dentro de você. Isso é a Escritura Sagrada, irmãos. E é isso que nós precisamos valorizar. Então, por que fiéis? Fiéis porque enquanto outras igrejas, irmãos, e aqui não vamos dar nome de igrejas, né? Elas se desviaram e continuam se desviando para idolatrias, para heresias, para o próprio mundo, transforma-se, sabe o que, irmãos? Sabe em que elas estão se transformando? Abra sua Bíblia lá, por gentileza, lá, vamos lá. Vamos lá em Apocalipse 2, verso 9. Está aí, irmãos.
Essa palavra aí, apesar de estar João lá na ilha de Pátimo, são palavras do próprio Jesus Cristo, do próprio Deus, que diz: essa é a igreja, eu sei as tuas obras. Deus está falando para a gente, tá, irmãos? Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E as blasfêmias do que se diz judeus e não os são, mas são as sinagogas de Satanás, irmãos. Infelizmente, muitas igrejas hoje são apenas sinagogas de Satanás. Não vive de princípio, não vive mais de Bíblia, não vive da palavra de Deus, não denuncia pecado. São muitos aqueles que têm medo de realmente denunciar o pecado, de falar a verdade, de declarar o que Cristo ele deseja para a humanidade, para o ser humano. Vou repetir algo que tenho falado muito, tenho enfatizado. João 3,16, coloca aqui para a gente aqui, João 3,16, por gentileza. A gente está encerrando já aqui, irmãos. Tá bom? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus olha para mim, para você, olha para o ser humano, resolve então pegar o seu filho, o seu único filho que ele tinha, para morrer pelos meus pecados. E a intenção de Jesus Cristo vir morrer para os nossos pecados, irmãos, não é somente para me livrar do pecado, mas também para me dar a vida eterna. Verso 17, olha só. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a gente encerra no verso 18 que diz: quem crê nele não é condenado. Crê em quem? Romanos 10, verso 13. Como eles vão crer se você não prega? Nós precisamos pregar. Obrigado. Muito rápido, hein? Tá ficando afinadinha você, hein? Volta lá no 18, lá de novo, lá para a gente lá. Obrigado. Volta no 18. Lá no João 3, 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome unigênito Filho de Deus. Se uma igreja ela não prega sobre Jesus Cristo, lembra que nós falamos aqui no início? Da pessoa estar atenta, porque toda informação que chega, hoje, irmãos, eu penso, eu tento viver o máximo as Escrituras Sagradas, principalmente sobre essa questão de evangelizar, de falar e de ensinar. Então, quando a Escritura, ela me garante, ela diz que a palavra de Deus é como a chuva que cai, ele está falando o seguinte: a palavra de Deus, ela dá várias representações, né, sobre a palavra de Deus, e o André fala assim: a palavra de Deus é como a chuva que cai, ela não retorna sem que primeiro ela atinja o seu objetivo. Então, toda palavra que ela é anunciada, toda palavra que ela é pregada, ela não volta antes que ela cumpra o seu objetivo. Por isso que ela tem que ser pregada, porque no momento certo, ela dará o fruto na estação correta. Não sou eu que vou fazer isso. Mas eu estou cansado de pregar, você está cansado de pregar, continue pregando, continue anunciando, para que essas pessoas não sejam o quê? Condenadas. Então, somente Escritura e somente outros pontos que nós vamos destacar aí durante esse período que a gente vai estar aí com os irmãos, enfatizando a importância, né, de analisarmos mais a nossa história, o sofrimento das pessoas que viveram antes da gente, e hoje nós estamos aqui simplesmente sentados nesses bancos. E se a gente for analisar, irmãos, olha por você mesmo, né? Nós estamos fazendo muito pouco ainda pelo Evangelho, muito pouco pelo cristianismo. E isso, como posso dizer para você, por exemplo, eu tenho um sogro, meu sogro vai fazer 90 anos, né? No domingo passado eu estava aqui na classe, ali fora, ele sentadinho ali, eu vi ele falando, aí eu fiquei pensando assim, poxa, com 89 anos, vou fazer 90 anos, ainda tenho desejo de falar, de pregar, de anunciar, né, de
vir, de estar aqui junto conosco, faz questão de estar na escola bíblica dominical. Irmãos, que Ele possa passar isso para os demais, os mais novos, e que façamos também a mesma coisa em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, espero ter contribuído um pouquinho para a sua vida. Semana que vem, o Joyce ou o Misael, não sei ainda qual dos dois vai estar dando início, mas quarta-feira nós vamos cair dentro aí, tem 5 capítulos aí do livro aí, vai narrar um pouquinho, falar um pouquinho para vocês.